Olá, Shalom. Ah, Aqui quem fala é o pastor Rui Nascimento e neste vídeo eu estou dando sequência ao estudo da carta de Paulo para os santos que estavam em Roma. Nós vamos dar sequência a partir do capítulo 12 de Romanos e eu creio que este será o vídeo número 22. Até aqui as coisas têm sido, sobretudo no capítulo 11, capítulo 7, as coisas foram um pouquinho mais difíceis, sobretudo o capítulo 7, porque há mitos que foram criados em torno e mentiras que foram levantadas em torno desses capítulos. O capítulo 11 é o capítulo, como eu falei, que praticamente você nunca ouviu isso numa igreja. Porquê? Porque a igreja não quer admitir que ela foi enxertada na oliveira e, portanto, ela tem que seguir a direção que a raiz e a seiva dão e não pode colocar dentro da oliveira aquilo que ela traz de fora. Isso não existe. Portanto, essas igrejas que você vê que andam fora dos mandamentos de Deus, elas estão fora do plano de Deus. Isso pode ter a certeza absoluta, ainda que façam músicas e cantam louvores e cânticos para Jesus Cristo, estão fora dos planos de Deus. Isso é com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Eu vejo isso aqui, eu vejo um hino que Paulo faz, que Paulo canta para o Senhor, a partir do versículo 33 do capítulo 11, ele faz esse hino para Deus, não para Yeshua. Muitos confundem isso, porque Paulo, esquecem-se do versículo 33, onde ele diz: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Portanto, ele está fazendo um hino para Deus, mas distorcem e dizem que isto foi para Jesus. Bom, tudo bem. Não vamos entrar nesses méritos, também não é necessário analisarmos nem estudarmos esse hino. E vamos iniciar então no capítulo 12, com o estudo que aqui sim já nos leva, mais uma vez, a contrariar ou a saber que não pode ser, o capítulo 7 não pode ser aquilo que muitos dizem, mas tem que ser algo diferente. Então Paulo diz: portanto, peço-vos, irmãos, ou rogo-vos, rogar é encarecidamente, eu suplico, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espera aí, como é que eu vou apresentar a Deus o meu corpo separado e santo se eu não posso fazer o bem que eu quero? Só faço o mal. E no meu corpo só habita o pecado, porque o meu corpo foi vendido ao pecado, como muitos dizem que Paulo fala aqui, ele está falando dele. E aqui está pedindo para eu. Paulo apresentava o corpo ao pecado, não conseguia fazer o bem. E aqui está dizendo para eu apresentar o corpo santo a Deus. Espera aí, tem coisa errada. É importante, não pode bater. Como não bates, Paulo não estava falando aquilo que eles tanto afirmam que ele falava. Viu mais um lugar que desmistifica tudo isso, toda essa mentirada, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de ser transformados pelo nosso entendimento. Precisamos de entender o plano de Deus na nossa vida, as Escrituras na nossa vida, para entendermos o plano de Deus. Caso contrário, nós não vamos entender nada. Nós somos participantes das alianças. Agora nós nos aproximamos de Israel, nós agora fazemos parte de Israel e as alianças agora são nossas também. Qual? A antiga aliança e a nova aliança, que as duas estão no Tanar, ou seja, no Velho Testamento, que foi, portanto, descartado. As alianças estão lá, elas não estão depois no Novo Testamento, as alianças estão no Antigo. A primeira aliança está no Monte Sinai e a segunda aliança é anunciada através de Jeremias 31. Portanto, as alianças se deram lá atrás. Então, versículo 3 diz: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, aí alguns vão dizer: viu, você não pode saber. Eu sei o que Deus repartiu para mim, por isso eu estou apto para trazer para você. Se Deus te deu algum conhecimento e alguma sabedoria e algum dom, então você está apto a ouvir o que eu estou falando e a comparar com aquilo que Deus te mostrou e saber se é verdade ou mentira. Se Deus te mostrou, não foram homens que te ensinaram. Se foram homens que te ensinaram, provavelmente, quase que de certeza, você está enganado, você está errado. Porque precisa de ser lógico, você pode ouvir como está ouvindo de mim,
mas você tem que buscar o testificar do Espírito Santo de Deus dentro de você. E como eu já falei várias vezes, você só vai crer se você é uma ovelha perdida da casa de Israel. Caso contrário, você não vai crer em nada do que eu estou falando. Porque assim fizeram também com Yeshua, e ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou aquele que exorta, esse deve exercer esse dom, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce, misericórdia, com alegria. Esse dom que Deus me deu, dedicação ao ensino, é o que eu estou fazendo aqui. Veja, já são 22 vídeos para a carta de Romanos. É uma dedicação que é um dom que eu recebi de Deus, e ninguém consegue fazer isso se não receber esse dom de Deus. E não é só os vídeos de Romanos. E como eu prometi e falei, vai ser vídeos sobre toda a nova aliança, todo o chamado Novo Testamento. Vou trazer estudos sobre todas as cartas do Novo Testamento, todas, e todos os evangelhos. Mas comecei por Romanos, depois vou pular, não vou seguir a sequência, porque vou fazer estudo, segundo o Espírito me mostrou, de cartas que estão mais próximas da carta de Paulo para Roma. Então, é isso que eu vou dar sequência depois. Então, eu exerço esse ministério, que é ensinar, e eu faço com dedicação, creio eu, estou ilibado diante de Deus, diante dos homens, enfim, vai ser aquilo que cada um julgar. Uns veem esses vídeos e dizem: pastor, maravilhoso, que coisa maravilhosa, vai em frente, coloca mais, não desiste, tem sido uma bênção na minha vida. Outros dizem: esse pastor é maluco, esse cara aí é doido, dizem: esse cara é filho do diabo. Então, nem o Senhor Yeshua agradou a todos, eu agrado àqueles que agrado e desagrado aos que desagrado. Eu não coloco vídeos aqui na internet para que todos venham a dizer: não, que maravilha esse pastor. Não, eu coloco vídeos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, então o versículo 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, ou seja, não pratiqueis o mal, e apegai-vos e fazei o bem. Espera aí, mais uma vez, isto está contrariando aquilo que está escrito no capítulo 7, versículo 19, onde Paulo diz que não consegue fazer o bem que quer. Como é que ele agora me manda a mim fazer o bem se ele não consegue? Paulinho, toma banho, né? Você não, diz que não consegue fazer o bem. O pecado está dentro de você. Você só faz o mal que não quer. E agora diz para eu fazer o bem. Paulo, que apóstolo é você? Você é um hipócrita. Você acha? É lógico que ele não estava falando dele. Mais uma vez aqui está confirmando. Como é que ele lá atrás diz que não consegue fazer o bem e aqui diz para eu o fazer? Para amar sem fingimento. Amar sem fingimento, aquele que não consegue fazer o bem não consegue fazer isso. Então Paulo não pode estar falando daquilo que te ensinaram. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer o bem? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas grandes, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sábios em vós mesmos. Veja, essa sabedoria que vem de você mesmo, essa sabedoria que você estudou nos livros, essa sabedoria que você acha que você tem, não seja sábio em si mesmo, seja sábio no Senhor. Não é? Que é o que Paulo está falando. A ninguém devolvas o mal por mal. Procura as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, faz isso e amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ora, aqui está uma frase que contraria tudo o que está escrito em Romanos 7,19. Ora, o que eu faço
Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas o mal que habita em mim. E você acha que Paulo estaria falando disto aqui, depois aqui na frente diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem? Como é que é possível? Mais uma vez, desmentindo e desmontando toda essa história de que Paulo está dizendo que ele é mau, que ele não consegue fazer o bem e que ele é pecador. Ele não era pecador, não. Pecadores são aqueles que dizem que ele dizia que ele é pecador mesmo. Esses é que são pecadores. Mas Paulo não era, não. Certo? Então, o que está aqui é, faz o bem. Não deixes o mal triunfar na tua vida. Como é que eu vou fazer isso? É óbvio, lógico, que Paulo não estava falando dele. É óbvio e lógico que você precisa do Senhor Yeshua, você precisa do Espírito Santo de Deus para vencer o mal. E Paulo tinha o Espírito Santo de Deus, então ele não podia estar falando dele, que ele estava sendo vencido pelo mal e que ele não conseguia falar o bem. Isso é impossível. Isso é teologia bacoca. Mais uma vez eu afirmo, é teologia bacoca. Então, aqui não tem mais nada assim de especial a analisarmos. O capítulo 13 diz: toda a pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Você aqui deve pensar assim, puxa vida, que autoridades nós temos no Brasil. Puxa vida, que autoridades nós temos em Portugal. Puxa vida, que autoridades nós temos no mundo. Deus tem dado as autoridades segundo aquilo que o povo merece. Ninguém está buscando a Deus. Então as autoridades que eles têm são as autoridades que vêm de quem? Elas vêm de Deus, mas para punição. E Paulo diz isso aqui, quer ver? Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Bom, as leis existem. Se você está dentro das leis, normalmente você não vai ser punido. Ainda assim, temos sabemos que há muita corrupção aí pelo meio, mas se você andar dentro da lei, você não vai ser punido. A lei, as autoridades foram colocadas para estabelecer uma certa ordem no meio da desordem toda que tem por aí. Pois ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz à toa a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, submissos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consequência. Por esta razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Bom, poderíamos dizer aqui que Paulo está falando para os romanos respeitarem as autoridades romanas, a igreja em Roma respeitar toda a autoridade romana, mesmo que ela ande fora da igreja de Deus, mesmo que ela esteja fora dos mandamentos, são autoridades para serem respeitadas. E nós nunca vimos Jesus, mesmo diante de Pilatos, desrespeitá-lo em algum momento. Nunca vimos Paulo diante das autoridades dos reis pagãos, que era um paganismo terrível, quando ele estava lá para ser julgado diante de um rei e de governadores que eram pessoas perfeitamente perversas. Nós nunca vimos Paulo apontar o dedo para eles, antes pelo contrário, sempre se submeter a Félix, sempre se submeter àquelas pessoas que eram pessoas que não seguiam a lei de Deus, não andavam debaixo dos princípios de Deus, mas Paulo lhes foi inteiramente submisso, porque Paulo sabia muito bem que tinha que se submeter às autoridades, mesmo que elas estivessem erradas. Então, a ninguém devas coisa nenhuma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois aquele que ama ao próximo cumpre a lei. Aqui sim, aqui estamos começando a entender o que é que Paulo vai falar. Estamos começando a ver o que é que Paulo vai falar sobre um pouco da lei. Então ele diz que, no versículo 9, ele explica, ele diz assim, com efeito, efetivamente, está escrito, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não terás cobiça das coisas dos outros. E se há algum outro mandamento, tudo nessas palavras se resume. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Claro, pronto. É o que o Senhor Yeshua falou. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é que amando ao próximo vai roubá-lo? Quem é que amando ao próximo vai matá-lo? Quem é que amando ao próximo vai adulterar com a mulher dele? Quem é que amando ao próximo vai cobiçar e falar mal dele?
Ninguém. Então, resume-se nisso. Ama ao próximo. Pronto, ponto final. Já cumpriste ali 5 mandamentos. Ou 6. Agora, os outros 4, eles são referentes a Deus. O primeiro mandamento, amas a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento diz, se eu não adorar outros falsos deuses, não tiver imagens, ídolos, etc., eu amo a Deus. Se eu guardar o sábado, e não for outro dia qualquer, eu estou provando e mostrando que eu amo a Deus, porque é mandamento dele. Se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu amo a Deus, porque é mandamento dele. Então, se eu não tiver outro Deus, se aquele for o meu Deus, que eu tenha convicção e certeza que foi aquele que tirou os meus pais e os meus antepassados do Egito, eu amo a Deus e mostro que eu amo Ele. Se eu não falar o nome dele em vão, eu amo a Deus. Então Jesus resumiu também esses 4 mandamentos que são do homem para com Deus, dizendo, ama a Deus acima de todas as coisas. Como? Guardando os mandamentos dele, para com Ele. É isso que Paulo está falando aqui. E ele avança e diz no versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de maneira que o cumprimento da lei é o amor. Pronto. Agora você não pode dizer, mas eu amo muito, mas está lá cobiçando a coisa da pessoa. Então você já não ama, já não anda em amor. Agora ficou muito fácil. Eu amo o próximo. Tá bom, então prova pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu fruto, pelas suas obras. Prova que você ama ao próximo. Não por conversa, mas por realidade. E fazer isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa libertação está agora mais próximo de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa libertação não, aqui é a salvação. A nossa salvação está agora mais próxima. Olha bem, veja bem. O versículo 11 diz, fazei isso conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja, Paulo está dizendo que a salvação está mais próxima. Ela ainda não está adquirida, mas está mais próxima. Portanto, não é possível que uma vez salvo para sempre. Isso é papo de Calvino. Isso é papo das igrejas aí evangélicas que nada tem a ver com a Torá, que nada tem a ver com a realidade. Né? Nós fomos libertos do pecado, para agora desenvolvermos a nossa salvação. E o Paulo diz que ela agora está mais perto. Ou seja, se ela está mais perto, ela ainda não está adquirida. Ela ainda não é uma verdade. Ela está mais perto do que quando aceitamos a fé. Pela fé, eu fui liberto. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos então as obras das trevas e vamos nos vestir das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem orgias, dissoluções, nem contendas e inveja. Veja, quando alguém pratica o mal que não quer, anda nisto tudo. E Paulo está dizendo que não podemos andar nisto. Então Paulo não pode ter falado que ele só fazia o mal que ele não queria. Ele não pode ter falado dele ao dizer que em mim só existe pecado. No meu corpo só está o pecado, porque eu fui vendido ao pecado. Não pode, porque Paulo está dizendo, não andemos nisso, que é pecado. Portanto, o capítulo 7, mais uma vez aqui, Paulo está dizendo, não. Os que falam que eu estava falando de mim estão mentindo. Não é de mim. Eu estava falando daqueles que dizem que estão em Jesus e ainda continuam nessas porcarias, nessa lixeira, como tem um mundo cheio de igrejas evangélicas cheias desse lixo. Cansado de ver gente evangélica nessas orgias, nessas dissoluções, nessas bebedices, nesses maldicências, falar mal dos outros, ter inveja dos outros, cansado de ver. Eu, mas você talvez não, mas eu sou uma pessoa muito atenta, talvez eu esteja vendo mais que você. Versículo 14 então diz, pelo contrário, vamos nos revestir do Senhor Yeshua, o Messias, e não vamos então ter cuidado da carne nem dos seus desejos. Como é que alguém que só faz o mal pode falar uma coisa destas? Como é que alguém que diz que só anda na carne, que foi vendido o seu corpo, ele é carnal, foi vendido como escravo ao pecado, no capítulo 7, versículo 14. Ele diz, eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Espera aí, como? E agora ele aqui diz, não, vamos nos revestir do Messias Yeshua e não vamos ter cuidado, não vamos praticar nada da carne, nem dos seus desejos. Como é que isso é possível? Não é, né? Termina aqui o vídeo 22 e o capítulo 13 também. E no próximo vídeo vamos iniciar o capítulo 14 e logo estaremos terminando essa carta de Romanos. Shalom, até lá, paz.